Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos... Boa noite. Vamos iniciar nossa Boa aula, noite. tá? E aí, Sarinha? Alex, Danilene, tudo bem com vocês? Tudo bem Pessoal, sim, hoje... aí? Aqui tá tudo em paz, graças a Deus. Pessoal, hoje na aula vamos trabalhar a seção 3.4, tá? Então, hoje nós vamos encerrar a unidade 3, né? Então, hoje a gente vai discorrer aqui sobre o tema de iniciativas e respostas a mudanças de preços. Então, a gente vai fechar esse composto mercadológico hoje, né? Então a gente vem trabalhando em cada unidade, a gente vem trabalhando um composto mercadológico específico. E na aula de hoje a gente finaliza, né, toda essa análise que nós estamos fazendo a respeito do composto mercadológico preços, beleza? E a aula de hoje, né, mais uma vez, iniciativas e respostas a mudanças de preços, beleza? Então a aula vai ser totalmente voltada para essa temática, né? Uma aula que nós vamos colocar alguns exemplos e o mais importante é a gente avaliar algumas práticas que devem ser adotadas aí pela empresa, né? E a gente vem analisando aí a cada aula, tá bom? Então vamos já retomar aqui a nossa situação problema da aula, né? Onde nós temos aqui todas as problematizações a respeito da empresa que a gente está avaliando. Então essa situação de realidade profissional ela é bastante importante para a gente entender, até mesmo se colocar dentro da situação, porque situações como essas são situações aí que o mercado vai exigir de vocês, vai exigir dos senhores, e a partir das tomadas de decisões, a partir dos elementos estratégicos que a gente possa utilizar, né? Então, esses elementos que a gente vem construindo aí no decorrer das aulas, é isso aí que vai fazer total diferença, né, no mercado, né? Então, sempre, né, fazendo esse alinhamento dentro dos aspectos teóricos e práticos, né? Então, a gente utiliza aí de uma base teórica, de uma fundamentação teórica, mas sempre tentando adequar essa fundamentação para aquilo que a gente possa encontrar efetivamente no mercado, beleza? Ok. Então, eu desejo aí a todos novamente uma boa noite e vamos dar início aqui à nossa aula, né? Aqui com o professor Marcos Frota, para quem não me conhece, tá bom? Então, deixe aí seu like, acesse o nosso canal. É isso aí, tá, gente? Então, até os vídeos que eu coloco lá no YouTube, né, as gravações que eu faço aqui das minhas aulas, eu disponibilizo no YouTube, lá no meu canal, né? Então, para quem está acompanhando também pelo YouTube, desejo aí uma boa aula e que a gente possa interagir bastante, né, no decorrer aqui do processo. Tá? Então, lembrando, gente, também aí a importância, né, da participação de vocês, né? Vocês observaram que agora aí no Microsoft Teams tem uma nova ferramenta, que é uma mãozinha, né? Então, aparece uma mão aí na barra de ferramentas aí do app. Então, essa mãozinha significa o quê? Que na hora que eu estiver falando, explicando, você clica nela e aí eu já entendo que você quer fazer uma pergunta, né? Quer fazer ali alguma colocação. E aí eu simplesmente dou ali vou interromper aqui a minha fala, né? Dou aquela pausa na fala e me reporto a você, tá? Então, não deixem de utilizar aí essa ferramenta, tá? Esse dispositivo aí que você clica nele, né? Já levanta a mão, eu já entendo que o aluno está querendo fazer algum questionamento, fazer alguma consideração, beleza? Então já fica aí a dica, beleza? Tá? Usem e estou aqui à disposição. Os demais colegas aí eu acredito que o pessoal vai chegar daqui a pouco, né? Então, para que a gente não possa perder tempo, né, e privilegiar também quem está acompanhando aqui no horário, a gente vai dar início, né? Já tem um score aqui de 3 alunos e dá para a gente ir começando, né, e aguardando aí os demais colegas. Tá bom? Então, mais uma vez, vamos lá. Vamos retomar aqui, né? Mais uma vez,
falando aqui que nós vamos trabalhar a seção 3.4. Então, para quem tiver com seu material didático, já, né, deixa ele em mãos, tá bom? Então, quem tiver com material didático em mãos, já pode ficar com ele aí na sessão. E, mais uma vez também, pessoal, outro ponto, assim, antes da gente iniciar, é falar da importância da pesquisa, tá bom, gente? Então, assim, a gente acaba citando aqui alguns autores, né, de acordo com o nosso material didático, e, né, o nosso livro único da disciplina, e a gente vai citando esses autores referenciais, e é importante que vocês busquem, né, se aprofundem também nessas leituras, né, utilizem a biblioteca virtual. Tudo isso aí são ferramentas realmente que vão fortalecer o teu processo de aprendizagem, tá bom? Fica também essa dica. Bom, pessoal, a nossa aula, ela trabalha aqui alguns elementos, tá? Então é importante, antes da gente iniciar aqui a exposição do nosso conteúdo referente à aula de hoje, existem alguns pontos que a gente precisa aqui retomar e avaliar o que é que foi feito até esse presente momento, né? O que é que nós fizemos no decorrer das aulas, né? O que é que nós discutimos de forma bem pontual, né, sobre o conteúdo e como esse conteúdo ele contribuiu na construção de tomadas de decisões, de análises que necessitam ser feitas aí com relação à situação dos empresários Joana e Marcos, né? Lembrando aí para refrescar um pouco aí a nossa memória, Joana e Marcos, eles são ali os empresários que entraram nesse mercado, né? Um mercado de lanches saudáveis. Então a gente vai imaginar esse cenário, né? Então a gente está estudando em cima desse cenário, ou seja, empreendedores que decidem entrar em um determinado mercado e que, após ali as primeiras experiências com vendas e algumas adequações e determinação de preços promocionais, eles alcançaram ali, né, mais uma etapa bastante comum para os negócios, de uma forma geral, que é justamente, né, observar movimentos da concorrência e dos consumidores. Então, só para a gente recapitular de uma forma bem objetiva, né, então, lá na nossa primeira aula da unidade 3, lá na seção 3.1, a gente observou que o produto, né, em si, né, a prática que foi adotada no processo de comercialização pela Joana e Marcos, eles observaram, né, e a gente pôde observar em conjunto que na região, né, onde foram ofertados ali os produtos, existem vários estabelecimentos, né, restaurantes, lanchonetes, inclusive alguns que comercializam lanches naturais, né? Então, considerando aí que um desses comerciantes, percebendo ali a presença de um novo concorrente, isto é, a oferta que estava ocorrendo ali pela Joana e o Marcos, né, pela dupla ali de empresários, esse concorrente ele considerou o risco de perder uma parcela de seus clientes e iniciou ali algumas ações de modificação da sua oferta. Então, ele também passou a oferecer lanches vegetarianos, né? E isso é um sinal, né, isso é uma variável que a gente vai passar a considerar aqui nesse momento, né? Ou seja, a dupla de empresários, eles decidem entrar nesse mercado e automaticamente teve ali uma empresa que atuava na comercialização de lanches naturais, se sentiu ameaçada e começou também a oferecer esse tipo de lanche, né? Ou seja, eles começaram ali, de certa forma, dividir mercado, né? A rachar ali o mercado e ver dentro daquele mercado começou ali uma disputa de participação no mesmo. E aí o que é que a gente pode observar, né, dentro desse contexto? Que essa empresa, ela passou, né, como eu disse, a oferecer esses lanches. Mais que isso, né, tem um detalhe que é muito importante, que como os seus lanches eles não são produzidos com insumos orgânicos, ele os comercializa por um preço menor do que aquele que é estabelecido lá pela Joana e o Marcos,
né? Então, isso, evidentemente, fez com que ele tivesse ali, né, um preço diferenciado, né? Ou seja, essa lanchonete, que passa a ser ali a concorrente, a nossa concorrente, ela, pelo fato, né, de ter parte dos seus lanches, né, assim, são produzidos com esses insumos orgânicos, então ele acaba, né, comercializando por um preço menor. E também tem um outro concorrente que decidiu atuar apenas sobre os preços dos seus lanches e reduziu o patamar de R$ 7,00 ali para R$ 6,50. Esse é o cenário realmente que a gente vai trabalhar, né, considerando aqui a nossa aula. Então, o que é que a gente precisa observar, né? O que é que a gente precisa observar? Alguns dos consumidores, né, que já compraram e gostaram dos lanches orgânicos estão comentando com o atendente ali do ponto de venda a respeito das reduções de preço de outros comerciantes. Ou seja, a gente já está tendo ali consumidores, né, que estão começando a aderir, né, a ter um certo gosto por esse tipo de lanche orgânico e já estão ali comentando ali no nosso ponto de venda. De certa forma, eles dão a entender que também esperam algum movimento ali. Então, o que é que isso está acontecendo? Isso está levando, né, o casal de empreendedor, ou seja, a gente inclusive fizemos aqui uma colocação que essa atividade ela, né, ela está iniciando, né, então a gente sabe que, né, essa dupla ela está iniciando essa empresa, né, de lanches, né, naturais e que o fato de estar entrando nesse mercado agora e já ter essa relação aí com concorrentes, automaticamente isso faz com que o tema da nossa aula ele seja evidenciado. Faz com que nós possamos realmente adotar algumas estratégias para poder lidar com essa situação. Então, essa movimentação, como eu estava colocando, esses acontecimentos, eles estão ali preocupando, né? Imagina ali, você, né, Joana e Marcos, que é a situação que a gente está discutindo, mas poderia ser qualquer um de vocês dentro de uma iniciativa empreendedora, dentro de um determinado mercado, dentro de um determinado produto ou serviço. Esse tipo de movimentação, esse tipo de acontecimento no mercado, ele pode, evidentemente, gerar uma preocupação. E é o que está ocorrendo ali com Joana e Marcos. Então, eles estão apenas começando, né, como eu disse, estão iniciando. E eles não têm um histórico de vendas para avaliar se houve ali uma queda no consumo, né? No entanto, eles sabem que precisarão tomar ali alguma atitude, independente de ter ou não havido uma queda nas suas vendas. E isso a gente pode confirmar porque lá na nossa última aula, ou seja, lá na aula da sessão 3.3, eles precisavam ali de um forte aumento nas vendas. E aí a gente colocou isso na aula passada, que o aumento das vendas, para que eles pudessem ter ali, né, pelo menos o patamar, né, de 500 lanches, como havia sido inclusive previsto lá no início. Então esse patamar de 500 lanches, ou seja, a comercialização mensal de 500 lanches, isso aí é o ideal para que eles possam ter resultados saudáveis, né? Ou seja, um lucro, né? Ou seja, uma capacidade de cobertura de todos os seus custos e adquirir, né, um percentual de lucratividade sobre as suas vendas. Por isso, né, dentro desse contexto, eles não podem esperar por novos movimentos da concorrência e dos clientes para agir só depois. Eles precisam fazer algo já de forma imediata. E essa ação, ou seja, o que eles devem fazer diante desse cenário, é o nosso objetivo na aula de hoje. Por isso que o nosso tema é iniciativas e respostas a mudanças de preço. Então a gente, né, novamente, esses empresários eles precisam retornar
a todo o estudo de materiais para que eles possam realmente tomar, né, uma melhor tomada de decisão, né, uma melhor compreensão e que eles possam agir de forma assertiva com relação aos movimentos mercadológicos. E aí, o que é que a gente precisa avaliar dentro desse contexto, né? Então, vamos lá. A gente percebe que o mercado de negócios ele se movimenta de forma contínua, né? E principalmente, né, mediante a esses níveis de competitividade, até mesmo a questão do comportamento do consumidor, que hoje é bem mais exigente, a gente tem uma movimentação que é contínua e também mais rápida, né? Ou seja, ela tem ali um maior nível, né? Uma maior velocidade. E isso pode colocar, né? Isso a gente pode colocar dentro dessa situação em que um casal ele entra no mercado e automaticamente ele já começa a se deparar com concorrentes e com consumidores que já estão tendo ali, né, uma certa movimentação dentro desse mercado. E o que é que a gente pode observar? Que todos os dias, né, empresas elas abrem e fecham, né, produtos e serviços, inclusive, eles passam a estar ou deixam de estar disponíveis. Então, nós consideramos que os preços, eles podem também, nesse contexto de mercado, eles podem ser alterados tanto para mais ou para menos. Concorrentes e consumidores também se movimentam. E essa movimentação é o que, eventualmente, pode vir a afetar os resultados da empresa, na qual toda a estratégia de preço, né, ela deve ser trabalhada e cujos resultados essa estratégia de preço vai visar, né, defender e melhorar dentro daquele contexto. E a gente sabe também que o mercado ele envolve uma certa complexidade, né? A complexidade de negócios, dentro dessa complexidade, é possível, né, mesmo dentro dessa complexidade, é possível sim a gente fazer alguma análise, ou seja, trabalhar com variáveis que, mesmo que elas sejam variáveis que não são controláveis, ou seja, são variáveis que eu muitas vezes não tenho como controlar, porém elas são gerenciáveis. A partir do momento que eu faço, né, uma análise, a partir do momento que eu busco, né, entender o meu mercado e toda a movimentação que ocorre nele. E quando a gente vai falar desse primeiro tópico, né, na manutenção de preço, isso é justamente uma das ações que podem ser desenvolvidas. Por exemplo, né, como eu coloquei agora há pouco, né, que diante dessa complexidade de negócios, né, como eu havia colocado, é possível, né, ali, né, no entanto, declarar algo que à primeira vista pode parecer simples e um ponto que a gente pode observar dentro desse contexto que só existem ali três tipos possíveis de iniciativas e respostas às mudanças de preço, que são manter o preço atual, reduzir o preço atual ou aumentar o preço atual. Mesmo isso sendo algo simples, né? Inicialmente a gente tem essa visão, então eu posso aumentar o preço, diminuir o preço, manter o preço, dependendo da movimentação que eu tenho do meu mercado com relação à concorrência e a consumidor. Só que a gente vai observar que para fazer essa mudança, existe ali uma necessidade de compreendermos dados que devem ser analisados para que toda a estratégia, né, aquela estratégia que vai ser desenvolvida, ela possa escolher qual dessas opções será a mais adequada, a mais confiante e a mais segura. Ou seja, o que é melhor eu tomar ali, qual a melhor decisão a ser tomada? Qual a melhor opção que eu devo aderir dentro de uma situação como essa que foi colocada? Né? Reduzir o preço, manter o preço ou aumentar o preço? Então, falando de manutenção do preço, né, quando a gente fala de manutenção do preço, como vocês podem ver aí no slide, diz o seguinte:
que há momentos em que a movimentação do mercado parece sinalizar que uma mudança nos preços seria desejável, no entanto, ainda não é possível determinar qual deveria ser essa variação. Pode também não ser possível antever ainda, né, como concorrentes e consumidores reagiriam a essa alteração. E aí vem alguns questionamentos. Será que o concorrente ele vai entrar em uma guerra de preço? Será que o consumidor receberá essa mudança de forma positiva? Né? Será que ele vai desconfiar que a alteração ela indica uma queda da qualidade do produto? Né? No caso do preço, né, se o preço cai? Ou ele pode também ter uma percepção por parte da, uma percepção de que a empresa possa estar cometendo ali algum abuso com relação ao aumento do preço. Então, isso são questionamentos que a gente precisa fazer e que, quando não se tem uma resposta para essas perguntas que eu acabei de formular, a manutenção do preço ela pode ser a opção mais adequada. Ou seja, em uma situação onde se tem uma movimentação no mercado e que esses questionamentos que foram colocados aqui, se eles não podem ser respondidos, ou seja, se eu não tenho uma resposta, né, adequada para essas perguntas, talvez, né, talvez a melhor decisão a ser tomada é a de manutenção do preço. Ok? E aí, o que é que a gente pode observar? A outra variável, que é a redução. Muitas informações, elas precisam ser consideradas antes que uma decisão de redução do preço ela possa ser tomada com tranquilidade. E aí, o que é que a gente pode observar? Que há situações em que essa decisão pode ser mais adequada para assegurar os resultados da empresa, mas uma dessas situações ocorre quando há excesso de estoque e a empresa necessita ali transformá-lo em liquidez financeira. Então, por exemplo, situações onde eu tenho ali, né, um estoque, né, um nível de estoque bem significativo, e aí eu estou precisando, né, poxa, eu estou com excesso em estoque e eu preciso transformar isso em liquidez financeira. Então, isso poderia sim ser uma justificativa para uma prática de redução de preço. Porém, é muito importante evidenciar que essa redução de preço ela tem que ser justificada, né, ali com ação promocional, né? Ou seja, você vai promover a venda do produto e embutir dentro dessa ação promocional essa possível redução, né? Ou até mesmo também trabalhar com ações de oferta, ok? Porque aí você tem, né, uma justificativa de estar utilizando dessa prática de redução, sem levar ali no mercado, sem apresentar no mercado uma redução que possa transmitir para o consumidor uma certa dúvida com relação à qualidade do produto que está sendo ofertado, com relação a esse fator redução de preço, que é o que eu falei agora há pouco. Então, nós temos, né, outras possibilidades que a gente vai apresentar já já nessa figura, né, na figura 3.2. Tá? Eu vou já projetar essa figura aqui para vocês analisarem junto comigo. Outro ponto que nós precisamos considerar, além da manutenção dos preços e da redução do preço, é o aumento. Nós sabemos que não é fácil tomar a decisão de aumentar os preços, mas isso pode ser necessário dentro de algumas circunstâncias. A inflação, né? Ou seja, um período de inflação, a inflação sobre os insumos de produção é um dos exemplos de ocorrência e isso, né, se faz necessário. Né? Nós tivemos recentemente uma elevação, né? E quando a gente fala de inflação, existe o que? A inflação, né? Aquela inflação medida dentro de uma atividade econômica, que é o aumento generalizado dos preços,
E também existe o que? Determinados produtos, ou seja, específico, no caso, a carne. Né? Nós tivemos recentemente uma elevação no preço da carne. Não só a bovina, mas a carne suína. Né? Aí houve uma demanda maior também das pessoas. Como aumenta o preço da carne bovina, aumentou bastante, as pessoas correram para começar a comprar, né, mais a carne suína. Então, esse aumento de demanda para outros tipos de carne fez com que também essas outras tivessem um aumento. Né? Então, essas situações, considerando que o meu insumo seja, né, vamos supor, em vez do caso aqui da empresa que trabalha com produtos naturais, né, vegetais, enfim, se a minha atividade é produção de lanches, né, hambúrgueres, uma hamburgueria artesanal, com certeza essa inflação sobre os meus insumos de produção, isso vai levar, né, isso vai acabar sendo um fator que vai influenciar no meu aumento de preço, né? E aí o que a gente vai ver nessa figura aqui, ó, na 3.2, que apresentam, né, motivos para a mudança de preço, né? Então é uma adaptação aqui do Kotler, né, de Keller, onde nós temos aqui lá essa fonte, ela está citada lá no nosso material didático. E aí a gente pode observar, né, motivos para a mudança de preço. Mudar o quê? Preço. Como? Menos ou mais? Como eu disse lá no início, se eu não tiver uma resposta para os motivos que levam à diminuição do preço, ou seja, a redução do preço, e também não tenho uma justificativa e nenhuma resposta dos motivos pelo qual eu estou aumentando meu preço, qual é a melhor medida a ser tomada? A manutenção dos mesmos, a manutenção desse preço. Só que, a partir do momento que eu tenho justificativas plausíveis para a redução do preço e do aumento do preço, aí eu vou ter como, né, apresentar, né, e tomar essa decisão. Então vamos lá. Mudar o quê? Preço. Como? Para menos. Por quê? Capacidade ociosa, declínio na participação no mercado, estratégia que eu posso estar utilizando para dominar o mercado, ou situação de recessão econômica. Cada um desses tópicos, né, tanto para redução do preço como para o aumento do preço, eu irei abordar aqui com os senhores cada um desses motivos. Ou seja, é como se cada tópico desse, ou seja, cada resposta, ou seja, vamos lá, preço. Preciso mudar o quê? O preço. Como? Para menos. Por quê? Então, eu tenho aqui a capacidade ociosa é uma variável, declínio de participação no mercado é uma variável que pode influenciar na queda dos meus preços. A estratégia, né, para dominar o mercado, a partir do momento que eu adoto essa estratégia, isso é uma variável que vai interferir, que pode, né, interferir na redução do meu preço e a recessão econômica. E para mais, o que é que pode justificar um aumento dos preços? A inflação e uma demanda extremamente aquecida, né, onde faz com que os preços aumentem, beleza? Então, o pessoal que está chegando depois da aula, né, teve uma galera que chegou aqui depois, só lembrando, gente, durante a explicação, quem quiser fazer alguma pergunta ou quiser fazer aqui alguma colocação, citar algum exemplo, a nossa aula aqui, gente, ela é totalmente participativa. Eu quero muita participação de vocês. Só que, para poder participar, nós temos agora aqui no aplicativo, só reforçando mais uma vez, porque eu tive alunos que entraram depois, eu já tinha iniciado. Vocês têm aqui, gente, lá aí no Teams, tem uma ferramentazinha aí que tem uma mão, tá? Que é a opção de você levantar a mão. Clica nela aí, que aí na hora que eu estiver explicando e ver, né, que você sinalizou aqui a mão, aí na mesma hora eu faço ali a conclusão da minha linha de raciocínio e me reporto a você, tá? Já me reporto a você para a gente fazer um debate, ok?
Então, continuando. Até aí tudo bem, né, pessoal? Podemos continuar, né? Tranquilo? O slide, tá? Todo mundo tá vendo? Tá acompanhando? Sim, professor, já nós estamos vendo, viu, e acompanhando. Beleza. Tudo ok aqui. Show de bola, show de bola. É isso aí. E segue o fluxo, segue o fluxo. Vamos lá. Como eu coloquei agora há pouco aí dentro da figura. O que é que a gente observa? Que além de conhecer esses motivos, né, pelos quais as empresas elas decidem alterar os seus preços, né, tanto para mais, tanto para menos, é importante dentro desse contexto a gente avaliar as opções, riscos e estratégias passíveis de adoção em alguma das situações representadas ali na figura que a gente acabou de apresentar. Então, nessa sequência que a gente vai colocar agora, a gente vai acompanhar ali algumas ponderações desenvolvidas a partir dos autores Kotler e Keller, né? Que são os autores base aqui da nossa aula, né? O autor base da nossa aula. E aí eles colocam, né, eles salientaram a respeito de alguma dessas situações, né? Situações essas que podem ali nos ajudar, né, a compreender melhor os motivos pelo qual as empresas elas decidem alterar seus preços, tanto para mais, tanto para menos. Então, o primeiro tópico, né, dentro desse contexto, é a capacidade ociosa, né? O que é que a gente entende? Que quando uma empresa ela está com a sua capacidade ociosa, isto é, né, isso reflete o quê? Que essa empresa ela tem condições para produzir mais do que vende, ou está com estoque alto e precisa dar maior vazão ali para os seus produtos. E essa redução do preço ela pode ser uma solução, né? Reduzir o preço e dar maior vazão aos produtos. Só que é muito importante, dentro desse contexto, que a decisão ela não seja adotada ali como uma primeira porta de saída. Ou seja, antes de alterar os preços, eu tenho que avaliar se as novas vendas elas podem ser geradas por um esforço adicional da área comercial, se é possível agregar valor ao produto ampliando o seu potencial de consumo. O fato é que, por ser um preço a variável mais rápida de ser alterada, muitas vezes as empresas elas acabam tomando a decisão de forma apressada, sem avaliar todas as possíveis consequências que essa redução de preço pode causar. Inclusive, na aula passada, eu coloquei isso para vocês, que uma possível alteração de preço para menos, isso tem que levar em conta se eu não vou comprometer os meus níveis de lucratividade, inclusive se eu não vou comprometer a minha capacidade de honrar com os meus compromissos e cobrir pelo menos ali os meus custos. Né? Porque se eu reduzo o preço de uma forma, né, sem critério, ou seja, reduzo sem avaliar percentuais que estão sendo reduzidos, o impacto disso dentro da minha estrutura financeira, e isso foi pontuado bastante na aula passada. Inclusive, fiz aqui com vocês cálculos, né, podendo simular esse cenário. Então, é muito importante considerar essas variáveis, tá? Porque muitas empresas, né, muitas vezes, as empresas elas tomam essa decisão de forma apressada, sem avaliar todas as possíveis, né, todas as possíveis consequências. Outro ponto que a gente precisa ir, né, a partir do momento que as iniciativas de mudança de preço é para menos, a gente precisa ponderar, além da capacidade ociosa, o declínio de participação no mercado. O que é que acontece? No caso de declínio de participação no mercado,
A decisão de baixar os preços é uma tentativa de recuperar aquele espaço perdido, de reduzir a velocidade dessa perda, ou até mesmo de ter um reconhecimento ali de que o produto estará superado e deverá ser retirado do mercado em breve. Essas últimas situações ocorreu ali com muitas linhas de produtos superadas ali pela inovação tecnológica. Por exemplo, o caso de aparelhos de TV de tubo, né, quando começou a surgir as TVs digitais, esses aparelhos de tubo, né, então você tem ali, né, um mercado que está em declínio. Não sei se vocês lembram, mas claro, tem que lembrar, né, até porque isso já foi discutido aqui e eu estou partindo do princípio que os meus alunos são pessoas antenadas, que a gente viu todo o ciclo, né, a gente estudou aqui no início do semestre o ciclo de vida do produto. Então, chega um momento, né, que vamos supor que há, né, dentro daquele gráfico, um período de queda, né, crescimento, maturidade e declínio. E considerando, né, um exemplo como esse, que eu acabei de citar, ou seja, aparelhos de TV de tubo, máquinas fotográficas, né, fotográficas ali que utilizavam filmes e que passaram ali a ser substituídas por máquinas digitais. E as máquinas digitais que perderam, né, grande parte, né, do seu mercado para os próprios dispositivos móveis. Por exemplo, o celular que eu tenho hoje, ele não é um celular tão sofisticado, mas a qualidade de gravação de imagem e de resolução das fotos, a resolução da câmera do meu celular é superior à resolução da máquina digital que eu comprei ali 10 anos atrás. Então, no caso de você ter dentro do seu portfólio de produtos que possam estar nesse processo, ou seja, esses produtos você não tem mais uma expectativa de crescimento de mercado e que a participação de mercado desse produto é baixa, e aí a gente pode classificar esse produto lá na matriz BCG, que nós já estudamos aqui. Então é um produto ali o quê? Que está obsoleto, né? É um produto ponto de interrogação. Ou ponto de interrogação não. É um produto abacaxi, desculpa. Né? É um produto abacaxi. Então vai ter um momento que ele vai ficar realmente fora do mercado. Então, isso pode forçar com que eu, né, faça ali um processo de redução, certo? Desses preços, considerando que esse produto ele estará superado e deverá ser retirado do mercado em breve. Tá bom? Então, isso é uma situação onde nós podemos ter ali, teremos ali que ponderar no caso de iniciativa de mudança de preço para menos. Outro ponto são as estratégias para dominar o mercado. E aí é bem interessante esse tópico, né? Quando a gente vai falar de estratégia para dominar o mercado, primeiro ponto, a gente deve-se, nesse caso, avaliar os riscos que ela abrange. Essa estratégia para dominar o mercado, ela também envolve seus riscos. E elas, inclusive, podem ser denominadas aí de armadilhas de baixa qualidade. Né? Por quê? Porque consumidores eles podem entender que o produto com menor preço ele possa ter uma qualidade menor com relação ali aos produtos concorrentes. Ou, inclusive, né, eles também, esse tipo de situação, ela também pode ser denominada de armadilha da frágil participação de mercado, ou seja, é um preço baixo para conquistar participação, mas não lealdade. Então, quando eu utilizo a estratégia de redução de preço para dominar o mercado, eu posso ter algumas variações, ou seja, algumas variáveis que precisam ser avaliadas para que eu não caia aí nessas denominações. Ok? Então, vamos lá. Outro ponto é aquela questão da armadilha da falta de recurso em caixa. Por exemplo, concorrentes com os preços mais altos, eles podem reduzi-los, porque possuem uma reserva maior de caixa. E aí, talvez, né, eu vou entrar nessa competição de preço sem avaliar essas variáveis, e isso pode comprometer
a minha estrutura de negócio, tá? Então, isso é um ponto que a gente precisa realmente considerar. Outra questão que é importante a gente colocar, que nesse caso específico, né, de fazermos ali uma redução de preço e cairmos nessa armadilha, né, da falta de recurso em caixa, isso pode fazer com que a empresa ela acabe iniciando uma guerra de preços junto ao seu principal concorrente. E nós sabemos que essa guerra de preço, ela, na grande maioria das vezes, ela não é boa para nenhuma das partes envolvidas, nem para a minha empresa e nem para a empresa concorrente. Até eu falei na aula passada com vocês, é a situação e muitas vezes eu já vi empresas morrerem abraçadas nessa guerra, né? E ambas saírem perdendo nessa confusão, nesse conflito aí relacionado a essa competição de preço. E por fim, nós temos aqui outra ponderação a ser feita dentro dessas iniciativas de mudança de preço para menos, que é as recessões econômicas, né? Uma recessão econômica. Existem ali, pessoal, algumas opções estratégicas, né? Razões e consequências que devem ser ponderadas. Por exemplo, se as pessoas elas estão consumindo menos devido à queda do seu poder aquisitivo, é preciso refletir se apenas modificar o preço para menos vai estimular novas aquisições. É preciso refletir, além dessa questão, né? Ou seja, bom, se eu estou numa recessão econômica, né? Eu estou tendo ali uma elevação na taxa de desemprego. As pessoas, né, estão realmente tendo ali, né, devido a essa recessão econômica, estão consumindo menos. E aí eu acho, né, a partir do princípio que para poder estimular o consumo dessas pessoas, eu não vou reduzir meu preço para ver se eu movimento mais esse mercado, para ver se eu posso atrair mais pessoas para minha empresa. Então a gente precisa ponderar, né? Se as pessoas elas estão consumindo menos devido à queda de poder aquisitivo, é preciso, né, refletir se apenas modificar o preço para menos vai estimular novas aquisições. E também é importante avaliar qual porcentagem dessa redução, se ela vai ser pequena ou grande. Ou seja, se ela é ideal para os negócios e se ela deve vir acompanhada de modificações também no produto. Pois, nesse caso, o que é que vai acontecer? A redução de preços, ela eventualmente só pode ser sustentada pela empresa se ela conseguir, inclusive, reduzir os seus custos de produção. Que aí é aquele ponto também que nós avaliamos na aula passada. Reduzir preço, desde que eu tenha também custos reduzidos. E, inclusive, o Paulo César, na aula passada, citou um exemplo de uma prática que era adotada pela empresa, junto ao fornecedor, né, de fazer ali uma política comercial junto ao fornecedor para eu comprar com uma determinada compra programada, né, um determinado lote de compra para eu garantir um frete menor, né, um desconto maior na minha compra, para que eu possa reduzir o meu custo e disponibilizar para o meu cliente um desconto, uma redução no preço. Não necessariamente desconto, mas uma redução no preço efetiva. E que isso, né, seja passado para o consumidor, mas não comprometendo minha estrutura de custo. E talvez eu repasso para o meu consumidor um preço, né, um percentual de queda no meu preço, né, ou seja, uma redução no meu preço, eu vou reduzi-lo, porém, vou reduzir em percentual um valor abaixo do que eu ganhei, né, junto ao meu fornecedor. Então, é aquela estratégia que a gente debateu na aula passada. Então, essas questões, né, elas precisam ser consideradas. Então, é muito importante, né, que o negócio, né, faça, né, essa avaliação, que a redução do preço eventualmente só pode ser sustentada pela empresa se ela conseguir, inclusive, reduzir os seus custos de produção.
essas são as questões, inclusive, né, assim, tem um peso de avaliação, principalmente nas atividades industriais, né, pela indústria. Mas o que podem também fazer as empresas no varejo, em caso de recessão econômica, e da necessidade de estimular, né, por exemplo, os consumidores a comprar, né? Será que isso pode ser praticado? Então, é muito importante a gente revisar algumas estratégias que foram estudadas lá na seção 3.1, né? Lembrando daquela relação volume de produção, custo, né? Aqueles cálculos que eu já fiz com vocês lá na aula 3.1. Tá bom? Então, entrem no AVA. É interessante vocês revisarem esse cálculo, porque, inclusive, eu vou estar cobrando de vocês na hora da prova situações onde vocês vão precisar tomar decisões com relação a preço, mas que se faz necessário fazer uma avaliação financeira antes, né? Avaliar custo, volume, né? É o CVL, custo, volume e lucro. Avaliar nível de produtividade, capacidade de lucratividade do negócio, custo envolvido, porque tudo isso são variáveis que estão diretamente ligadas ao processo de preço. A formação do preço ela depende dessas questões. Então, para a gente entender de uma forma bem prática, no material didático traz esse exemplificando. O que é que vocês podem observar aí? Ó? Tem um ponto bem interessante. Ó, durante a fase de recessão econômica, né, uma rede de chopperias que comercializa chopp de marca própria, né, um chopp de marca própria, precisou reduzir seus preços para continuar atraindo clientes e adotou o seguinte: de segunda a sexta, no período das 16 às 20, caneco de chopp é 500 ml, né, passou a ser cobrado pelo preço do caneco de 300, representando ali, né, 57%, um desconto de 57%. Esse é um exemplo de redução de preço, mas de cunho promocional, que isso reforça inclusive o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Ou seja, de você ter uma política, adotar uma estratégia de redução de preço que possa ser de cunho promocional ou até mesmo relacionado a um programa de oferta. Porque o que é que eles fizeram? Esse exemplo aí de redução de preço de cunho promocional, combinando preço sazonal, ou seja, dias e horários específicos com preço isca, né? Ou seja, o consumidor vem por causa do chopp, mas sempre acaba o quê? Comendo ali alguma coisa, né? O tira-gosto. E esse cardápio ele se mantém normal. Por quê? Porque o chopp, na verdade, já está dizendo, é o preço isca, né? Eu estou adotando esse processo de redução de preço de cunho promocional para o chopp para poder atrair as pessoas e elas acabam efetivamente ali consumindo outros produtos, né, do meu cardápio. Então, o que é que a gente pode observar nesse exemplo? Que a rede ela pode cortar essa promoção a qualquer momento e possivelmente o fará quando a recessão econômica terminar. Nesse caso, eles vão ter que avaliar de forma cuidadosa a possibilidade de que o consumidor, né, ele possa rejeitar a nova alteração, ou seja, ali o fim da promoção. E com isso ele reduzir a frequência na casa. Por isso que é muito importante que quando essa redução de preço ela está acompanhada de um cunho promocional, é importante inclusive determinar uma data, né? Promoção válida até período X. Promoção válida enquanto durar a pandemia. Já pensou? Só que aí, infelizmente, né, a gente está numa situação que essas atividades, elas dificilmente, né, no caso como uma casa de chopp, né, ela não tem como funcionar, né, nem deve, devido, né, à aglomeração. Então, não dá nem para a gente pensar numa possibilidade como essa, né, considerando aí que essas atividades, elas, né, por exemplo, tem muitos estabelecimentos
que trabalhavam, né, com essa questão de aperitivos, né, botecos, que hoje estão trabalhando no formato delivery, né? Então eles fizeram o quê? Eles adotaram a estratégia, né, de reduzir, né, a oferta de produtos, né, de bebidas. Tem um caso, gente, específico de um empreendedor lá de Teresina que ele é produtor de cervejas artesanais. Então ele fabrica, né, ele tem um processo de fabricação de cervejas artesanais e ele está fazendo entregas por delivery. Então, o que acontece? Muito estabelecimento que trabalhava nesse formato de boteco, eles extinguiram a comercialização do chopp, mas trabalharam ali, estão trabalhando com a redução no cardápio, né, dos petiscos e até mesmo de refeições, que alguns desses estabelecimentos comercializam, e aí estão colocando isso, né, para o seu mercado consumidor. É, né, uma estratégia de sobrevivência. Até porque eu fiz aqui uma piada aqui, né, até quando durar a pandemia, e até vejo que esse tipo de mensagem ela não é positiva, né? Então vai ficar inclusive uma crítica que eu vejo que muitas atividades elas estão tentando colocar em meio à pandemia, utilizando a pandemia como uma forma de oportunidade, né? Esse tipo de mensagem, ele é uma mensagem que eu elimino, assim, dentro do meu ponto de vista, eu acho que não dá para a gente gourmetizar a situação que nós estamos vivendo, né? Mas trazendo esse exemplo aqui, a gente pode observar que uma ação de redução de preço, de cunho promocional, dentro desse período, né, ou seja, uma adequação da estratégia, da oferta do produto, isso pode sim ser adequado para atividades que foram atingidas diretamente por esse cenário, né? E é importante que se faça porque você tem uma estrutura de empregos a se manter, né? Você tem uma estrutura de trabalho que, né, precisa ter continuidade. Então, as empresas que estão, né, se adequando a esse cenário e conseguindo fazer, porque você sabe que esse cenário, esse grande problema que nós estamos vivendo de saúde, é uma crise de saúde, é uma crise econômica, né, que é inevitável, e no Brasil ainda tem um problema, existe uma crise política, né, uma crise política criada sem necessidade pelo atual governo, né, aí fica a minha crítica também sobre isso. Então, empresas numa situação, né, e aí eu vou pegar esse exemplo e levar para o contexto atual, porque aí a gente pode observar qual seria a movimentação a ser feita dentro da nossa política e prática de preço, né? Seria adequado eu utilizar uma ação promocional relacionando à pandemia, ou eu poderia utilizar uma relação, né, uma ação de cunho promocional para estimular que as pessoas, né? E aí olha só como é interessante a questão da informação, da imagem que você passa enquanto empresa, né? Vamos utilizar a minha primeira colocação, que inclusive é uma colocação extremamente infeliz, né? Dizer oferta enquanto a pandemia dura. Tá vendo? Isso é agressivo. Agora, conte com a gente, fique em casa, faça o seu pedido, cuide-se, salve vidas. É diferente. Então, observe que a forma que uma empresa se comunica com o seu mercado consumidor, ela define muito as suas características e define muito, inclusive, a sua identidade enquanto cultura organizacional. Então, quando a gente vai trabalhar também nesse processo de comunicação, a redução de preço, quando ela ocorre de cunho promocional, ela passa também uma informação para o mercado consumidor. E essa informação, ela pode ser entendida de uma forma positiva ou negativa. Então, é muito importante fazer aqui, né, essa pontuação, né, a respeito do que eu falei no primeiro momento e da forma como pode ser feita, né, nessa minha segunda fala a respeito dessa situação. Eu tenho uma certa
crítica, né? Eu vejo que eu às vezes fico surpreendido como é que determinados profissionais da área de marketing criam comunicações nesse sentido, né? Gourmetizando a pandemia, né? Como se esse momento fosse um momento de oportunidades, né? E eu acredito que por mais que você consiga enxergar alguma oportunidade em meio a uma situação caótica, né? Ou seja, a situação que nós estamos vivendo é uma situação de saúde, de mortes de escala mundial e que elas precisam ser avaliadas com racionalidade, com entendimento da gravidade, inclusive, que essa situação está causando. Então, a partir do momento que eu, enquanto empresa, enquanto profissional, faço uma análise, né, sobre esses acontecimentos, a primeira comunicação a ser feita ao meu público é de sensibilização. É de fortalecer a imagem da empresa diante do cenário atual. Porque a partir do momento que você usa isso como oportunidade, por exemplo, desde quando a Netflix fez aqui um anúncio dizendo: aproveite que você está em quarentena e assine a Netflix. Não. Ela não precisou utilizar um texto como esse. Ela simplesmente induziu a sua imagem dentro do período, fortalecendo, considerando que houve um comportamento das pessoas, né, estimulado, ou seja, de certa forma, né, elas foram obrigadas a passarem um maior tempo em casa e ela começou, né, a intensificar o seu tipo de serviço, mas em nenhum momento ela precisou colocar, né, a sua imagem relacionada a esse acontecimento trágico, que, né, no meu ponto de vista, extremamente trágico. E que nós temos um governante atual que diz "e daí?" e que um ex-governante diz "ainda bem", né? Então, meu amigo, vamos botar a mão na nossa consciência, né? Então, estou abrindo esse parênteses aqui para fazer críticas, né, diante a esse tipo de fala que nós temos, né, no nosso país, né, e que a gente precisa, né, ter, assim, a gente é obrigado a ouvir isso, né? Então, vamos botar a mão na consciência e entender que nós, enquanto empresa, nós temos um papel social. A empresa, ela tem um papel social, econômico, lógico, lucrativo, totalmente, né? O lucro depende, né, da sua venda, da sua estratégia publicitária. Mas eu acredito que o momento que vivemos, as empresas que estão conseguindo se sobressair nesse momento, elas estão trabalhando a sua imagem social, elas estão fortalecendo. A Amazon é uma empresa, né, que, né, comercializa, é uma das maiores livrarias do mundo. Ela tem a maior livraria do mundo sem ter uma estrutura de estoque. Considerando que o fato das pessoas estarem em casa, foi o que ela fez. Ela pegou acervos e fez ações de distribuir acervos gratuitos. Eu mesmo baixei o Kindle. Kindle é um app que até então não tinha. E baixei gratuitamente. Eu estou hoje, atualmente, estou até com o aplicativo aberto aqui, só para vocês terem noção. Eu peguei na Amazon, tenho aqui total de 12 livros, né, que eu consegui gratuito. Aí o que é que acontece? Eu fiz meu cadastro para poder aderir. E aí ela começou pelo meu gosto, né, de leitura, né, pelo que eu baixei, ela já começou a direcionar algumas ações promocionais. Nessa brincadeira, acabei comprando mais 3 livros, né? Ou seja, dos 12 que eu peguei gratuito, comprei 3. E hoje, né, acabei aqui de realizar a compra de mais outro.
Gente, isso acontece assim no automático, mas aí, como a gente estuda mercadologia, depois a gente fica, poxa, caí, comprei, né? Porque, gente, é isso, né? É importante a gente entender o contexto, né? Eu não posso, né, estar fazendo uma afirmação de que o momento que nós estamos vivendo é um momento bom. Como eu vejo alguns colegas profissionais fazendo live, né, live disso, live daquilo, todo mundo apresentando a solução para a crise, todo mundo dando opinião de como deve ser feito. Ninguém sabe, na verdade, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, para a gente passar por isso, e todo mundo vai passar, as empresas, as empresas que conseguirem sobreviver, elas vão ficar com a sua estrutura de negócio rachada. Aquelas que conseguiram se sobressair mediante a mudança de comportamento do consumo, conseguiram, na verdade, aumentar os seus níveis de lucratividade, elas também vão continuar. Porém, o que fazer para manter esse público que foi adquirido? Ou seja, constantemente se faz necessário a racionalidade. Se faz necessário avaliar de forma crítica o mercado, de avaliar de forma crítica as ações que a gente toma enquanto empresa e o impacto disso na sociedade, né? Principalmente se falando de mercado, né? De comunicação, né? A mensagem que eu passo para o meu público, isso realmente é bastante, se torna bastante crucial. Quantas empresas fizeram um processo de mídia errado, equivocado e que acabaram sendo criticadas, né? Quantos exemplos nós já tivemos por aí de uma publicidade mal feita que passou uma imagem distorcida para o mercado e que as pessoas na mesma hora, né, como eu disse, o consumidor ele é mais exigente, ele é mais crítico, tá bom? Então, pegando aqui o gancho, né, desse exemplo, é muito importante a gente considerar, né, que dentro de uma ação de redução de preço, é muito importante entender qual é a mensagem e a imagem da empresa dentro dessa ação promocional, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém levantou a mãozinha? Então vou continuar, beleza? Vamos continuar. Outro ponto, gente, que a gente precisa considerar, como eu disse para vocês, nós tínhamos aqui, né? Capacidade ociosa, declínio de participação de mercado, estratégia para dominar o mercado e recessão econômica. Foi o que nós abordamos. Citamos aqui o exemplo e agora nós vamos falar das iniciativas de mudança de preço para mais, né? Ou seja, as ponderações que a gente precisa fazer sobre as iniciativas que as empresas podem adotar para que elas possam elevar o seu preço. A primeira é a inflação, né? A primeira é a inflação. Quando a gente fala de inflação, né, a gente sabe primeiro ponto que a gente precisa colocar aqui, aumentar os preços não é uma decisão fácil. Da mesma forma como reduzir, né, preço é algo que a gente precisa mensurar, né, a gente precisa fazer ali uma análise bastante crítica sobre esse processo, como a questão do aumento também ele tem o seu nível de complexidade, não é uma decisão fácil. E isso, né, a gente sabe que, inclusive, uma decisão errada ela pode afastar o cliente e reduzir as vendas. Então, a gente entende que há situações, porém, em que o aumento ele pode ser necessário, ou seja, ele pode se fazer necessário. É o que acontece quando os custos dos insumos eles podem subir em períodos, né, específicos aí, como eu já disse, né, a alta inflação. Então, essa inflação é uma variável que a gente precisa avaliar. Outro motivo também para que uma empresa ela decida aumentar os seus preços de produto ou serviço é a existência ali de uma demanda maior do que ela consegue atender. Então, vamos lá, eu estou tendo uma demanda muito maior do que eu posso atender, ou seja, eu não tenho uma estrutura produtiva e de atendimento, né, necessária para atender essa demanda que está aumentando. Então, se eleva o preço
para que eu tenha uma diminuição nessa demanda e eu consiga atender de forma plena, né, consiga ter ali um nível de atendimento satisfatório. Então, o que a gente pode observar? Nesse caso, né, no caso de aumento a partir do momento que eu tenho uma demanda maior, nesse caso, aumentar o preço é uma solução que propicia lucratividade e até mesmo uma eventual, né, contenção. Existe também, dentro dessas duas variáveis, que a gente precisa colocar, existem também outras formas de agir ao invés de somente elevar o preço em termos numéricos. Nem sempre elas são bem recebidas pelos consumidores e por isso é importante avaliar o mercado antes de tomar essa decisão. Por exemplo, nós temos aqui uma situação que é um exemplo alternativo. Eu vou até retirar, até colocar aqui para vocês, né? E aí vocês podem acompanhar junto comigo. Esse exemplo ele é bem interessante. Exemplo alternativo com relação ao aumento de preço. Seria aí a redução do tamanho, volume ou peso do produto. Isso ocorreu alguns anos atrás com a questão do papel higiênico comercializado no mercado brasileiro. Os rolos eles tinham em costume ali 40 metros de papel. Atualmente eles têm 30 metros. Quando a mudança da metragem ocorreu, não houve mudança promocional no preço e surgiram muitas reclamações ali por parte dos consumidores. No entanto, todos os fabricantes passaram a adotar a nova metragem e com essa movimentação conjunta, aos poucos, o debate foi sendo deixado para trás, né? Então, essa é um exemplo aí, né, alternativo, né, com relação ao aumento de preço, mas que pode gerar uma certa insatisfação. Nesse caso específico, né, o mercado em si acabou aderindo, né, até porque as empresas do setor também começaram, né, a utilizar essa nova metragem e o debate ele ficou excluído aí ao longo do tempo e as empresas adotam essa prática, ok? Outro ponto que a gente precisa observar, né, com relação às respostas às mudanças de preço. Então vamos lá. Nós temos aqui reações de dois grupos distintos, né, que devem ser monitorados. Na verdade, e melhor ainda, antecipadas sempre que possível quando se toma uma iniciativa de mudança de preço, que é o grupo dos consumidores e a concorrência, tá? Então vamos lá. A tentativa de antecipar as respostas sobre, né, respostas, poxa, por que eu vou mudar o preço? Então, para antecipar isso, o que o estrategista de marketing faz, né? Ele que é a pessoa que está ali cogitando alterar seus preços, ele deve tentar responder algumas questões. Primeiro, o consumidor pensará que estamos tirando o produto de linha e que existem problemas ou que não estamos vendendo bem e possivelmente a empresa está em dificuldades. Então é aquilo que eu falei, né? É a imagem que você está passando para esse mercado. Isso precisa ser questionado. Outro ponto. Essas questões são relativas à iniciativa de redução de preço em caso de aumento. Né? Em caso de aumento, a questão pode ser, né, o consumidor entenderá que o produto ele tem um alto valor ou poderá pensar que a empresa está extorquindo. E como os concorrentes também vão reagir? Eles vão manter os seus preços ou eles vão acompanhar essa alteração? Terão que tomar parte aí do nosso mercado? Como é que vai funcionar isso? E outro ponto falando de concorrência, é essa visão, né, com relação à concorrência, o que é que a gente pode colocar? Que algumas questões também elas devem ser respondidas quando, né, é um deles que toma a iniciativa com relação à alteração de preço. Por exemplo, o que ele pretende com essa alteração, né, conquistar mercado, é liberar estoque ou utilizar aquela capacidade ociosa? Essa alteração que foi feita com relação à concorrência, ela é permanente ou temporária?
como os outros produtos, como os outros concorrentes eles vão reagir a essa mudança de preço? O fato, gente, é que nem sempre é necessário acompanhar uma alteração de preço realizada pela concorrência, mas sim compreender os motivos que conduziram a esse concorrente a reduzir. E em função dessas informações, se ela deve ser acompanhada ou que outra ação estratégica ela deve ser tomada em função dela. Por quê, gente? Quando nós não fazemos essa avaliação, quando não avaliamos concorrência, quando não avaliamos consumidores, simplesmente tomamos uma atitude sem considerar e sem ponderar essas variações, e isso pode levar um certo problema para a empresa. E aí nós vamos pensar aqui, né, sobre o caso em questão, né? Ou seja, nós temos aqui o caso da Joana e Marcos. Então, vocês vão abrir a apostila de vocês, para quem está com material didático, lá na página 155 e na página 156, tá? Então, esse trecho que está aqui, tá? Eu vou até ver se eu consigo ampliar para ver se melhora aí a visão. Quem quiser ler aqui pelo slide, vocês vão fazer a leitura aqui do Sem Medo de Errar lá no nosso material didático e após a leitura vão responder uma problematização que foi feita em cima dessa situação. Então, o que é que a gente tem aí? Todo o contexto, né? Todo o contexto da Joana e do Marcos, né? Que aí nós estamos ali falando, né? Nós estamos falando sobre a história, né? Quando eles iniciaram a produção e venda de lanches vegetarianos. E aí nós vamos analisar todo o contexto e ao final nós vamos ajudá-los em mais essa etapa. É mais uma das etapas aí que eles precisam desenrolar. E aí vocês vão ter que responder, ou seja, vocês vão preparar ali, vocês vão descrever um conjunto de informações necessárias para que as tomadas de decisões sejam feitas da melhor forma possível aí pelo casal. Ok? E vocês vão responder isso na situação problema. Então façam a leitura que eu vou disponibilizar o link agora aqui para vocês. Então vou dar aqui 5 minutinhos para vocês lerem, fazerem a leitura aí na apostila, ou pode ler aqui pelo próprio slide, tá? Façam a leitura agora aqui do Sem Medo de Errar, e aí eu vou direcionar vocês para o link onde vai estar disponível a atividade para vocês responderem. Ok? Então vão lendo aí 5 minutos.
Pronto, pessoal. Fizeram a leitura? Galera, voltei. Fizeram a leitura? Então vamos lá, gente. Sim. Beleza. Então vamos entender, ó. O que é que está sendo colocado aí para vocês? Primeiro ponto. A gente sabe que ao iniciarem, né, a produção e a venda de lanche vegetariano, eles entraram ali no mercado que é considerado relativamente pequeno, certo? E aí, Joana e Marcos, eles rapidamente provocaram movimentações por parte tanto dos consumidores e concorrentes, como foi dito no início da aula. Os consumidores, eles começaram a aderir, mesmo que de forma lenta, à ideia de lanches mais saudáveis, né, do que eles praticavam anteriormente ali na região. Então, né, esses consumidores, eles começaram, né, a ter, de certa forma, uma adesão, né, à ideia de consumir esse tipo de lanche. Já os concorrentes começaram a perceber ali lacunas entre os produtos, né, dentro dos produtos que eles já praticavam, né, vendiam, e aí entenderam um sinal de demanda por produtos melhores do que os seus, né, na questão ali do quesito, né, no quesito saúde, como foi colocado aí. Inclusive entender que existia também um grupo de consumidor disposto a pagar até mais por isso. Visto que esse novo entrante, no caso Joana e Marcos, chegou ali, eles entraram no mercado com um preço até mais alto do que os praticados por produtos previamente existentes. E aí nós sabemos que todo esse cenário levou a essa reação, né? Um dos concorrentes cria uma nova oferta com um valor intermediário, né, vegetariano, mas não orgânico, e manteve uma faixa de preço anterior. Já o outro concorrente, como foi colocado aí, ele reduziu o preço de seu lanche. Os consumidores não deixaram por menos, e a cada compra do lanche lá no ponto de venda da Joana e do Marcos, eles começaram a sinalizar que estão atentos a ofertas também disponíveis no mercado. E aí nós sabemos também, outro detalhe, que eles são novatos, né? Joana e Marcos, eles estão entrando nesse mercado agora, são novatos, sabem que não devem agir de forma precipitada e que precisam mapear melhor a situação. E aí eles fizeram o quê? Separaram alguns materiais de estudo e pesquisa e se dispuseram a criar uma lista de informações que precisam ter a respeito dos consumidores e dos concorrentes. E aí, o que a gente entende? Né? Que eles vão coletar e analisar essas informações e a partir dessa análise de informações, eles vão ter ali como decidir como é que eles vão responder a esses movimentos do mercado. E onde é que vocês vão entrar, né? Os alunos, né? Onde é que vocês vão entrar aqui nessa história? Vocês vão ajudar a esse, né? Vocês vão participar diretamente com relação a essa situação aí da Joana e do Marcos. E essa participação de vocês vai ser preparando uma lista, né? Como está sendo colocado aí na atividade, ou seja, vocês vão listar, né, uma lista similar de informações necessárias para que possa ser tomada essa decisão. Então, vocês vão listar um conjunto de informações que são necessárias para tomar a decisão com relação a essa situação. Ou seja, eles devem fazer o quê? Com relação ao consumidor e com relação ao concorrente. Quais são as medidas que eles precisam tomar? E aí, no próprio material, coloca que para ampliar o exercício, né, o material sugere, ele parte do princípio que vocês precisam supor até 3 respostas possíveis para cada uma de suas perguntas. E aí vocês possam, inclusive, avaliar qual seria a melhor reação por parte dos empresários para cada uma dessas situações. E aí tem um exemplo. Imagine que você está tentando entender se a redução de preço do concorrente ela pode ser permanente ou temporária. Se no caso, se você entende que essa mudança ela pode ser permanente, o que é que você pode fazer? E se for temporária, o que é que pode ser feito? E é isso que você vai descrever aqui na atividade.
né? Professor, onde é que eu vou escrever isso? Vocês vão escrever aqui no link, ó. Esse link eu vou disponibilizar ele no Ava. Você pode ler ele aí pelo celular, né? Para quem está assistindo a aula pelo computador, pode fazer aí a leitura do QR Code, tá bom? E lê o QR Code. A Sara normalmente faz a leitura e compartilha com os colegas no grupo da sala, mas reforço que esse link também fica disponível no Ava. Então, no Ava, eu sempre coloco o link referente à atividade da aula de hoje e coloco também o slide, né, que eu estou trabalhando aqui, e também a gravação da aula, ou seja, a nossa aula está sendo gravada e ela fica lá disponível. Então, vocês vão ter que responder isso aqui. A resposta de vocês representa aqui a nossa segunda parte da aula, ok? Só reforçando, tem muito aluno, gente, que não está assistindo a aula. Creio eu que não estão também acessando o Aba para assistir as aulas gravadas e nem estão fazendo atividade. Então, para esses alunos que não estão fazendo, por favor, façam todas as atividades que estão pendentes. Eu vou dar esse prazo. Até porque essas atividades elas devem ser feitas ao final da aula. Final da aula como? Gente, vamos supor que se a gente tivesse na faculdade, né, ou seja, na aula presencial, o que é que acontece? Sempre quando terminar essa explicação do conteúdo, essa retomada do conteúdo, a gente vai discutir a situação problema da aula. E o que é que acontece? Normalmente essa situação ela é discutida em sala de aula. Vocês respondem e me entregam ali, né? Fazem a devolutiva daquilo que vocês responderam. E isso eu utilizo, né? Esse é o critério que eu utilizo, inclusive, para fechar a nota da atividade formativa. Quem não está fazendo nada vai ficar sem nota na formativa, porque eu não fiz outro trabalho, eu estou passando isso. Então, só reforçando, façam as atividades do AVA, as questões e acesse as atividades referentes à situação problema da aula, que sempre está ali no tópico, né, sem medo de errar da apostila. Se você não responde, você vai ficar sem ponto na atividade formativa, beleza? Tá bom? Só reforçando. Eu vejo que quem está respondendo normalmente são os alunos que estão presentes aqui na aula. E é esse score aqui, são as figurinhas aqui sempre, né, que sempre estão na aula, né? A Roberto, Ramon, Sara, Paulo, sempre tá, Laís, Irene, Udinei, Gabriel da Silva, Emily, né? A galera aqui, o Alex, pô, o Alex é o primeiro a chegar. Não tem nem o que falar do Alex. O Alex sempre é o primeiro. Parabéns, Professor, Alex. o Denilson tá aqui, viu? Hã? O Ah, o Denilson tá Denilson, aí? ele tá sempre Pois assistindo é. comigo Já também, tava, viu? já tava sentindo falta dele. Já ia falar aqui. Tava procurando. Que bom, gente. Ó, o aluno que está assistindo com o colega, até mesmo para compartilhar aí, né, conhecimento, tal, só evitem as aglomerações. Fique 2 metros de distância um do outro, bota o computador assim no canto central. Então, gente, é o seguinte, é, usem, como o Denilson está fazendo, está acompanhando lá com a colega, mas bom, cara, ele está fazendo aqui, tá participando da aula. E a devolutiva dele vai ser o quê? A resposta das atividades. Se não faz, gente, eu não tenho como mensurar quem não participa. Eu só consigo mensurar a nota para quem participa. Tá? E fica mais uma vez o meu apelo, né, para que vocês repliquem essa informação com a galera aí que quando não assiste aqui, o que é que eu entendo? Não, certamente vão assistir lá no AVA, porque fica gravado, tá tudo lá. Beleza, gente? Então, podem se dirigir para o link, tá? Podem começar a responder as atividades, né? Essa atividade do Sem Medo de Errar, que eu fico aqui aguardando, né, a devolutiva dos senhores, beleza? Ok? Alguma pergunta? E agora nós vamos para o momento perguntas e respostas. Quem quiser fazer alguma consideração, alguma observação, fique à vontade.
Quem quer falar algo? No Fazer alguma momento, pergunta? tá tudo bem, professor. Eu não tenho nada a dizer. Nenhuma dúvida? Nenhuma perguntinha? Ficou tranquilo? Deu para Vou dar explicar? Assim, professor Roberto. ficou clara? Alguém manda o link lá no grupo, por favor? Eu vou colocar no AVA também, tá? O link da atividade, beleza? Já estou colocando, na verdade. O AVA não tá abrindo, professor. Na verdade, o portal do aluno não tá abrindo. Não Já tá? tá com uns 2 dias esse problema. Eu acabei de entrar no meu, porque o meu portal... Vocês têm um portal do aluno e eu tenho um portal do professor. O do professor abriu aqui normal e é o mesmo acesso. Tenta novamente aí para ver. Professor, já está com uns 2 dias que eu estou tentando, eu não estou conseguindo entrar de jeito nenhum. Dá o tempo todo que apaga. Não aparece nada, nem carrega a página. Entra, Rapaz. você coloca a Eu vou senha, coloca o CPF, mas a partir do momento que você clica em Na entrar, verdade, ele não entra, abre. na verdade, ele entra no AVA. Ele está entrando nas disciplinas. Pois o meu não tá Ela tá abrindo ocorrendo nem erro. no Ó, pois quando aplicativo. você entrar no AVA e na hora de entrar na disciplina, entrou no AVA, dá um F5, aperta F5 para atualizar a página, que às vezes dá certo. Ai, professor. Hã? Eu fiz demais isso hoje à tarde. E aí, não conseguiu também não, brother? De jeito Quem que algum. vai beber o O meu não tá nem conseguindo entrar naquela página principal para escolher se eu prefiro por AVA. Deu certo, né? Oi? Ô, gente, pois é bom vocês sinalizarem isso para a coordenação, viu? Eu enviei mensagem para o atendimento, tanto para a Isso para coordenação atendimento. quanto Ah, para tem a porém não obtive você- resposta. vocês têm como abrir chamado também, né? Não é isso? Abri 2 chamados hoje. Já fez chamado, né? Pô, beleza. É assim, é importante vocês se respaldar, tá? Quem tem acesso ao AVA aí? Só queria ver quem conseguiu acessar. Tem algum aluno que conseguiu? Eu tô acessando normal. Só podia estar com Tá, né? demônio no corpo. Então, ó, vou fazer o seguinte: quem é que tá acessando normal é a Irene, Irene, né? Irene, minha querida. Você que tá acessando normal, se você puder entrar agora no seu AVA, e se você tá com ele aberto aí, eu queria fazer um teste com você. peraí. Eu vou entrar aqui. Isso. Peraí. Tudo bem? Rapidinho. Entre no AVA aí e entre lá na seção 3.4. Certo. Deixa só a internet tá rodando ao contrário aqui, oh meu Deus. Eita, sufoco, rapaz, a gente com essa internet abençoada aí. Peraí. Mas eu entrei no link, foi pelo AVA, no link para entrar para assistir a aula. Sim, para assistir a aula, né? Foi, eu entrei foi pelo AVA. Olha aí. Entre agora aí, porque é o seguinte, ó. Você vai entrar. Professor, a internet está rodando ao contrário aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas. Porque é o seguinte, era só para testar, para ver se o link. Porque, ó, o link e o slide da aula, esse slide que vocês acabaram de acompanhar aí durante a explicação, ele já está disponível aqui no AVA, tá bom? Ele já está disponível na aula do encontro 3, aula 4, né? Que é a seção 3.4. Já está lá o slide e o link.
Aí não tá entrando não, professor. Tá só rodando aqui. Mas eu entrei foi pelo AVA hoje. Foi, né? Agora há pouco. Foi. Pode estar congestionado, a internet também, o sinal pode da sua casa pode ter oscilado. Mas, ó, é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já postei lá, né? Acabei de postar nesse exato minuto o slide e o link. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos encerrar aqui a nossa aula por hoje, né? A parte aqui do vídeo, tá? Agradeço a participação de todos e a gente se encontra, né, na nossa próxima aula, beleza? Um abraço a todos.